Olá, eu me chamo David Rodrigues e você está em mais um devocional. E nesse devocional eu trouxe um dos bonsais da minha coleção para que você e a gente converse um pouco mais acerca de plantar. Você já plantou alguma coisa? Já semeou alguma coisa? Já cultivou alguma coisa? Então, nesse devocional, eu gostaria de conversar com você sobre isso. Qual solo talvez seja o mais propício? Como avaliar, por exemplo, o seu crescimento ou o crescimento de uma outra semente? Ou qual substrato você vai usar ali? Enfim, a gente vai conversar sobre algumas coisas nesse sentido. E para isso, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim o texto, irmãos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia. E Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu li até o versículo 9, esse versículo também é bem relevante. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, basicamente, o Evangelho de Mateus ele é escrito para os judeus, povo de Deus, povo que sabe, conhece e ouviu várias profecias acerca do Messias, acerca de Jesus, o nosso Rei, nosso Salvador. E Mateus ali nesse texto, diferente dos outros evangelhos, ele escreve direcionalmente para esse povo de Deus. Tá? O interessante é que Jesus, até o capítulo 12, ele não usa de parábolas. E a partir do 13 em diante, Jesus começa a usar as parábolas. Muitas pessoas vão dizer, por exemplo, que Jesus, nesse momento, ele decide que agora ele não vai mais falar para o povo dele, como dizia a profecia lá, né? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então Jesus se dirige aos gentios para conversar. Tá? É mais ou menos esse o panorama do texto que a gente se encontra aqui nesse momento. Jesus chega ali em Mateus 13, lá na parábola do semeador, e ele começa a falar dos solos. Primeira coisa aqui que é interessante é que o semeador ele estava disponível. O semeador, entendam bem isso aqui, isso é fantástico para nós. O semeador precisa estar disponível. Quem é esse semeador? Somos eu e você. Será que eu e você, nós estamos disponíveis para o Senhor Jesus? Será que quando ele ordena com que a gente vá para o campo para semear, nós temos deixado e temos nos disposto a fazer algo por ele? Então assim, a primeira coisa de lição para nós aqui é que o semeador ele precisa estar disponível, ele precisa ter disponibilidade para isso, ele saiu a semear. E aí o versículo 4 vai dizer para nós: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Essa questão aqui, onde as sementes caíram e o solo era duro, o solo era desse jeito aqui, provavelmente Jesus está se referindo a Israel, que ele vem, lança a palavra, lança o evangelho, e nesse momento aqui o povo de Deus, o povo escolhido, eles estão com o coração tão fechado, com o coração tão duro, que as aves vêm e comem essa semente. A semente aqui para nós simboliza de fato o evangelho. Tá? E aí ele continua aqui no versículo 5, né? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Essa especificação aqui do versículo 5, nós entendemos que seja a Palestina. Hoje, onde os muçulmanos, por exemplo, aqui, que é o povo que adora Maomé, adora Alá,
o povo oposto ao povo de Deus, né? Eles decidem ali também até receber a palavra, mas o versículo vai terminar dizendo assim, ó, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz, ou seja, eles não estavam bem fundamentados na palavra de Deus. As raízes, ou seja, os valores cristãos ali, eles não tinham onde se segurar, né? Nós costumamos dizer que as raízes elas servem de resiliência para a planta, ou seja, elas fazem com que as plantas estejam firmadas ali naquele solo. E nesse momento aqui, como as plantas ou as pessoas, o povo da Palestina não tinha muita base da palavra de Deus, eles não eram fundamentados na palavra de Deus, eles secam, eles morrem. Por quê? Porque de fato eles não tinham ali uma raiz, eles não tinham uma solidificação, eles não tinham uma base. E isso aqui é uma outra coisa que acontece também no capítulo 13 de Mateus. E o versículo 6 vai dizer o versículo 7 vai dizer para nós assim, ó, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Essa outra terra aqui, ou a questão dos espinhos, são corações onde precisam ser tratados, onde precisam e carecem do amor de Jesus. E aí, irmãos, o texto vai continuar dizendo aqui no versículo 8, outra ainda caiu em boa terra, deu colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria já concluir e falar para vocês aqui no versículo 8, irmãos, ou melhor, até o versículo 8, todas as outras terras onde caem a semente, onde o semeador está ali semeando, onde as pessoas estão próximas, não existe sucesso no trabalho. Pode ser que você tenha pregado o evangelho para algumas pessoas. Eu queria só mostrar o simbolismo de cada coisa. O semeador somos nós. A semente é o evangelho, é a palavra de Deus, é Jesus. Nós estamos pregando essa semente. Agora eu queria te perguntar, o semeador muda aqui nesse texto? Não. A semente muda nesse texto? Não, a mensagem continua a mesma. A pessoa que prega o evangelho, que fala, continua a mesma. Nesse caso aqui, Jesus. E por último, o que muda então para nós aqui que a gente não consegue entender nesses primeiros 3 solos, onde não crescem, não há enraizamento, não há um crescimento vigoroso? O que acontece então com isso? A explicação é simples. O versículo 8 vai dizer que outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Se a mensagem do Evangelho, se você tem pregado, você está disponível, você tem falado do Senhor Jesus e disponibilizado essa mensagem para as pessoas, não se preocupe. Muitas vezes, em várias conversas, eu ouço alguns jovens dizendo assim, mas eu tenho falado lá com um amigo meu, ele é ateu, não crê no Senhor Jesus, eu tenho estudado, tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho estudado livros que você nem imagina, mas infelizmente ele ainda não aceitou, ou ainda não se convenceu do seu pecado, não aceitou o Senhor Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, esse trabalho não é seu, esse trabalho não é meu. A Bíblia vai dizer para nós que quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Quem prepara a terra não somos nós, irmãos. Quem prepara a terra é o Espírito Santo de Deus. Precisamos entender isso para que de fato as pessoas que vão ouvir a mensagem do Evangelho, elas sejam impactadas, não pela minha vida, mas pela semente do Evangelho. O mais interessante disso tudo é que para que essa semente ela comece a germinar e crescer, ela precisa de um bom solo. E a preparação desse solo, só quem prepara é o Espírito Santo. Se você talvez tenha alguém que esteja pregando o Evangelho, falando do Senhor Jesus para essa pessoa, e ela ainda não se convenceu, ela ainda não foi convencida do seu pecado, não se preocupe, irmãos. A pergunta que eu tenho para te fazer é, você tem orado pela vida dela? Você tem dedicado tempo de oração por ela? Se não, está na hora de fazer. Porque não é o meu e não é o seu trabalho convencermos ninguém de nada. O nosso trabalho é anunciar o Evangelho. O nosso trabalho é estar disponível como semeador. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Porque ele termina o texto dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A diferença é que o solo é preparado pelo Espírito Santo de Deus. E o final do texto vai dizer para nós uma coisa fantástica. O versículo 8 vai dizer aqui que ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um.
Se você é crente em Jesus, não se preocupe com a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas pelo Evangelho através da sua vida. Jesus vai dizer aqui nesse texto que algumas pessoas vão produzir muito, outras vão produzir um pouco menos, mas vão produzir. Se você é crente em Jesus, você precisa estar produzindo, orando por alguém e lançando a palavra, lançando a semente do Evangelho. Você tem orado por alguém? Qual é o seu alvo evangelístico? Quem você tem pregado o Evangelho? Quem você tem dedicado tempo ou até noite de oração pela vida desse irmão? Se você não tem feito isso, irmão, se você não tem um alvo evangelístico, se você não buscou ainda esse alvo, eu queria te convidar agora a fazer isso. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero te convidar a orar e falar com o Senhor Jesus, colocar no centro da vontade dele, no centro das suas orações, o nome dessa pessoa. Talvez as inversões de papel esteja fazendo com que essa pessoa ainda não tenha sido alcançada pelo nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe sua vida, uma excelente semana para você. Continue em casa, orando e jejuando pelas pessoas, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, mas também convence do pecado, do juízo e da justiça, já preparou o solo. Em nome de Jesus, essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia. Um grande abraço, fiquem com Deus.